que às vezes a gente fica, cara, o que eu pergunto? Porque eu quero entender o que é isso. Né? O que é essa tal de lei do tempo que falam tanto? O que acontece? Como assim? Existe uma lei do tempo? Porque o que a gente tem por consciência, desde quando a gente começou o programa, é que o tempo foi criado por nós, seres humanos, pelo homem, certo? Mas existe uma lei para esse tempo? Ou na verdade essa lei vem até antes da gente habitar aqui essa terra? Se é que existe essa linha que eu tô tentando traçar. Por que lei do tempo, Vânia? Porque é uma lei que rege toda a nossa vida. A nossa vida é regida pela lei do tempo. Mas ela é regida em que fator? Como assim? Tudo? Vamos pensar, né? A gente tem ciclos. Sim. Todo mundo que está aqui concorda que tudo é cíclico. Sim. Né? Muito. E aonde que está, dentro do calendário que nós seguimos, o ciclo? Eu que vou te fazer essa pergunta. Dentro desse calendário... O calendário que nós seguimos, o gregoriano. O ano, quando acaba, começa de novo, seria isso? Sim. Tá. Aí a gente tem 12 meses irregulares. Um mês é 30, um é 31, outro é 29. Aonde isso está cíclico? Não está tão cíclico assim. Não está cíclico. Então esse na verdade é o erro, que é o que ele acabou de falar. O homem, né? Daí tem toda uma história, tem uma criação, né, de um calendário artificial para controlar a mente humana. Porque a mente humana, ela é 4D. A nossa mente, ela é 4D. E a gente tem um corpo vegetal que está num ciclo biológico. Todo mundo aqui já passou por fases da infância, adolescência, tudo. Se você observar a natureza, o que não é cíclico na natureza? E cadê o calendário, né? Que seria, já que o pessoal quer falar de calendário, cadê aquilo que conta esses ciclos? Onde a gente tem no nosso dia a dia para a gente contar esses ciclos? Aonde que está? Seria mais eu acho que pela natureza mesmo, deve ser pela percepção das estações do ano, alguma coisa Ótimo, assim. então você já tem uma percepção das estações. Aonde no nosso calendário gregoriano está essa contagem das estações? Não tem. Ótimo. Percebe? Então alguma coisa está acontecendo de errado. Se é uma coisa natural e a gente deveria ter algo que a gente pudesse olhar a contagem e não existe nada sobre isso, então de alguma coisa, esconderam alguma coisa da gente, então a nossa vida está desorganizada, vamos pensar assim. A ordem natural não está em nenhum lugar sendo contada. Se nós somos cíclicos, naturalmente, tudo na natureza é cíclico. Inclusive, por exemplo, desde a época dos dinossauros, vamos pensar assim, né? Tudo que vai morrendo vai se transformando em algo. Quer dizer, tudo que está... Você tem uma matéria ali que é inorgânica, que vai se tornar orgânico, é só a gente olhar, por exemplo, para o ciclo de uma árvore, por exemplo. Sim, até os minerais, né? Tudo. Se a gente olhar, toda a nossa natureza, seja ela na Terra ou fora da Terra, tudo está dentro de ciclos. E nós não temos nada para olhar para esse ciclo. Então, esse calendário que nós seguimos é uma criação da mente do ego humana. Então, agora pensa assim, uma sociedade inteira que está organizada numa coisa que não é natural. O que aconteceu com a gente? Matrix. A gente tá ótimo. Numa Matrix. Nossa, eu vou fazer entrevista com ele, que ele tá ótimo. Tá um excelente aluno, olha só. Eu acho que você que vai fazer o podcast hoje, entendeu? Mas é isso que é muito legal, porque a gente não parou para pensar nisso. Será que a gente só tem essa percepção por causa da deteriorização do nosso corpo? Porque já passa um tempo, a gente vai envelhecer. Então, nós não temos a lei da gravidade? A Terra, ela tem um campo gravitacional. Todo mundo concorda com isso e a gente vai falar um pouco disso. Então, a gente tem lá um cristal de octaedro no centro da Terra, que você vai pegar, se você pegar o núcleo da Terra, você for estudando as camadas da Terra, você vai ver que ela tem um núcleo que ela puxa a gente para baixo. Então, ela tem chamado de cristal de ferro. Ela tem um ferro ali, que tem um núcleo, que atrai a gente para a gente poder sentir aterrado, senão estaria todo mundo voando, né? E isso é biológico. Se você pegasse, se você for estudar geologia, for estudar essas coisas, você vai encontrar isso na ciência clássica. Isso não tem uma invenção, né? E nós temos um campo eletromagnético.
que pega os dois polos, né? O polo de cima, o polo norte e o polo sul. Você tem as auroras boreais e austral. E aquilo tem um campo eletromagnético ajudando ela a sustentar o campo dela. Imagina algo se equilibrando, viajando no espaço, porque a gente nunca parou para pensar que a Terra está viajando no espaço. Então, nós estamos dentro de uma nave tempo-terra. Se nós estamos dentro de uma nave tempo-terra, é a mesma coisa que você pegar um avião, você tem a sensação que está parado no avião, e o avião está andando. É a mesma coisa que está com a Terra. A gente tem uma sensação que está parado e ela está viajando, e a gente achava que o Sol não fazia isso. Está todo mundo viajando no tempo e espaço, por isso que a gente está em evolução. Como se a gente estivesse assistindo, estivesse na janela do avião, a gente está vendo as coisas passando. Por isso que a Terra está em evolução. E a gente também está evoluindo. Se você pegar os seus pais, os seus avós, você vai perceber que você é a melhor versão dos seus pais e dos seus avós, porque você está viajando no tempo. Os seus avós estão viajando em você, também através de você. Né? Você entende? Então, as nossas próximas gerações também. Então, se a gente for olhar, tudo está cíclico. E cadê a nossa contagem? Onde que a gente olha que está respeitando esse ciclo? Não temos. Se isso rege a nossa vida, rege a nossa norma, vamos pensar que a gente tem uma norma a ser cumprida, porque você não pode pular. Você quer ver um exemplo? Porque nós estamos doentes, né? Isso é um conceito, os orientais seguem isso muito mais fácil do que a gente que está no ocidente, né? Eu tenho essa formação, então, essa teoria do yin e do yang, né? Quando a gente pega ali, que nem na medicina tradicional chinesa, você tem lá os alimentos do inverno, os alimentos do outono, só você olhar. Todo ano dá tudo? Não. E se dá tudo hoje é porque alguém está injetando alguma coisa para forçar a barra para poder sair fora da época. Por isso que a gente tem tanto alimento hoje, por exemplo, que não tem nenhum nutriente. Se você pegar, eu fiz um teste, né? Nós fizemos um teste no laboratório, na acupuntura. Minha professora um dia chegou e falou assim, todo mundo dá aqui pra gente o que vocês trouxeram de comida. Eu lembro que eu levei banana, coloquei maçã, e eu comprava aquelas maçãzinhas pequenininhas, né? Que era mais fácil para comer. E aí nós fizemos uns testes para medir frequência mesmo, né? Das coisas. A gente colocou um copo, não tinha nada, né? Um copo de plástico, óbvio, plástico, não tem ali, não tinha nada. Colocamos água, movimentava ali, fazia a leitura. E aí coloquei na banana, a gente foi colocando e a gente foi medindo as frequências dos alimentos, da água e tal. Coloquei na maçã, igual o copo plástico. E aí eu entendi porque eu comia aquela maçã e sentia fome. Porque a hora que você come alguma coisa, você manda o comando para o cérebro, não chega nutriente, o corpo fala, cadê o nutriente? Tá vazio, aumenta a tua fome, porque você não tem nada entrando. Nós estamos comendo muitas coisas fora de ciclo. É um isopor adocicado, né? Não, e a gente nunca parou para questionar a produção daquilo. Então, por conta dessa transgressão da norma biosférica, chamada transgressão da norma biosférica, a gente vem há muitos e muitos anos fora do ciclo. Então, tudo que a gente está comendo está fora do ciclo. Nós não paramos mais para questionar. Só você olhar, por exemplo, esse horário que a gente está aqui agora fazendo esse podcast, nós deveríamos já estar deitado. A gente passa o dia todo nessa tecnologia, olhando para uma tela do celular, que, como tudo é regulado pela luz, então nós estamos falando que a Terra, ela depende da luz do Sol para a gente poder ter a vida na Terra. Então, a nossa vida na Terra depende da luz do Sol. É só através da luz do Sol que a gente transforma a vida. Só que cadê o ciclo solar contado no calendário gregoriano? Não está nem o ciclo lunar, certo? Porque se nós não temos 12 meses irregulares, nós temos 13 luas exatas de 28 dias. Nós temos 2 ciclos, né, da lua. Mas vai dar um torno de 27 dias e o outro quase 29, que acaba dando 28. Nós temos 13 luas exatas de 28 dias. E temos o frequenciador do Tzolk'in, que é o que vai contar a nossa 4ª dimensão. Então, a nossa mente, ela é quadridimensional. Então, a gente nunca parou para pensar como é que a nossa mente operava. E é por isso que a gente, por ter uma dissociação da biosfera, o que aconteceu com os nossos ciclos? Foram desrespeitados. Então, por exemplo,
nós estamos começando a ficar doente porque a gente não tem pausa. Você vê a natureza, o que acontece com ela. Né? Ela tem uma época que ela derruba todas as folhas para nascer. Todo mundo vê isso, acha tudo isso legal, mas não entendeu que nós somos natureza. Nosso corpo é natureza. Você vai ver que tem uma época que cai o teu cabelo, tem uma época que você troca as tuas unhas. Você acha que é porque o ser humano se vê como realmente o ser supremo e superior que habita Sim, a Terra? ego.